tá? Creia nisso. Vamos entrar então no estudo diabofanias e retaliações satânicas. Irmãos, o maior trunfo do diabo é se fazer passar por inexistente, como se uma lenda lhe fosse, e ainda convencer as pessoas de que Deus também não existe. Então, vê se você prestou atenção. O maior trunfo do diabo é passar para as pessoas uma imagem de inexistência. É muito importante para ele que as pessoas sejam convencidas de que diabo não existe, inferno não existe, Deus também não existe, mundo sobrenatural, muito menos. Não passam de fantasias provocadas pelo poder da mente humana. Então, o maior objetivo que o diabo tem na vida dele, na existência dele, é passar para a gente uma imagem de que ele não existe. Ele não quer assustar ninguém. Sabe por que o diabo não quer assustar ninguém? Porque ele quer passar para você que ele não existe. Agora, se as pessoas acreditam mesmo, ele vê que a pessoa acredita mesmo, aí ele vem para assustar, ele vem para retaliar, ele vem para bagunçar mesmo. Mas se ele puder, ele se esconde de você. Ele não quer que você nunca sequer imagine que ele existe. Que você nunca atribua nada a ele, porque ele não existe. Porque fazendo isso, você também não acreditará em Deus, você não acreditará na vida espiritual, e você vai morrer, vai para o inferno. Esse é o grande objetivo do diabo. Todavia, irmãos, quando ele não consegue esse intento, é lógico que ele passa a trabalhar com o intuito de enfraquecer a nossa fé. Ou ele acaba com a tua fé, provando que ele não existe, ou ele vai trabalhar para enfraquecer a tua fé. Ele existe, Deus existe, mas com você, nada de bom. Então ele provoca desânimo nas pessoas, medo, ele fica retaliando as pessoas, os que procuram viver em santificação, né, piedosamente, aquelas pessoas que não faltam no culto, aquelas pessoas que contribuem na igreja, que oram, que falam de Jesus, que lê a Bíblia, essas pessoas que ele odeia. Ele tem uma raiva que você nem imagina. Ele odeia crente. E quanto mais crente, mais raiva ele tem, e quanto mais raiva, mais ele vem para tentar fazer alguma coisa do ruim com você. Mas ele quer atacar você, quer atacar o seu emprego, sua família, seu trabalho, seus filhos, sua saúde, tá? Então, quando ele reconhece os escolhidos de Deus, os escolhidos de Cristo, ele vem para se lançar, para tentar destruir. E o que nós precisamos fazer, irmão, é nos lançarmos nas mãos protetoras de Jesus Cristo, em santificação, em comunhão a Deus, para nos defender dele. Não podemos abrir a guarda. Se abrir a guarda, é soco no queixo e queda. Nunca se esqueça disso. Quem abre a guarda para Satanás, leva soco no queixo e cai. Vamos seguir então com uma série de perguntas, para a gente compreender melhor. O que é diabofania? Diabofania é a aparição especial do diabo, ou dos seus demônios, em forma humana, ou de animais, ou de algum objeto voador não identificado, ou de qualquer outra forma, procurando enganar ou causar terror na vida das pessoas. Então é desta forma que o diabo age em diabofania. Então, às vezes surge uma pergunta, mas pastor, você falou o diabo e seus demônios, quem é o Satanás? Quem é o diabo? E o que são os seus demônios? Irmãos, Satanás, diabo, é uma coisa só, tá bom? Diabolos, ou Satanás, é a mesma coisa. São nomes dados a um mesmo ser, tá bom? Já os demônios, não é a mesma coisa. O demônio, ele não é o Satanás. O demônio, ele não é o diabo. O demônio são ordens de anjos que caíram da graça de Deus, se rebelaram contra Deus, 1/3 do céu, juntamente com Satanás, ou o diabo, como queira chamar, tá bom? Então, juntamente com Satanás, esses anjos foram expulsos da presença de Deus. Então, eles ficam nos ares, em especial em nosso planeta,
atacando, assustando, destruindo, provocando morte, provocando adultérios, provocando corrupção, colocando no coração das pessoas que elas têm que roubar, matar. Então, esses demônios, conforme eles vão encontrando brechas, eles vão entrando e vão trabalhando. Por que tem pessoas que são corruptas e outras não? Porque as pessoas que são corruptas, elas já têm tendência a dar brecha para isso. Quando já percebe esse amor tendencioso, egoísta, esse amor enorme pelas coisas materiais e pelo dinheiro, é esse tipo de demônio que age nessas pessoas e que as fazem cair, tá bom? A pessoa tem culpa? É claro que tem, mas são esses demônios que trabalham para tentar essas pessoas. Vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 4, que é o texto bíblico sobre a pergunta o que é diabofania, que eu já falei para vocês que é uma aparição especial do diabo. Vamos ver uma diabofania aqui? Vamos lá. Então a serpente, está aqui a diabofania, uma aparição especial do diabo. Isso é diabofania. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Agora, Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Olha aqui a explicação. Que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, entenderam, irmãos? Gênesis, então a serpente disse à mulher, quem é a serpente? Apocalipse capítulo 21 e 2 está explicando, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então a serpente é uma diabofania, ele apareceu numa forma de um animal. Tem gente que pensa que as cobras saíam andavam no jardim, conversando com todo mundo, não é bem isso, pelo menos não é o que parece, não é o que o texto está dizendo, tá bom? Segunda questão, o que é retaliação satânica? Irmãos, retaliação satânica é o ódio do diabo exteriorizado em enfermidades. É assim que o diabo nos odeia e nos retalha. Ele nos retalha com enfermidades, catástrofes, impedimentos, assombros, entre outras maldades, contra os filhos de Deus que procuram viver piedosamente. Você é crente, você crê em Jesus, você está fazendo a obra de Deus, você tem buscado a Deus, então você arrumou um grande inimigo. Tá? Satanás te odeia e ele quer retaliar a sua vida. Então você se prepare. É na saúde, é no trabalho, é entre amigos, é assombrando nas madrugadas. Tá? Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 12. Jó capítulo 1, versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Observem o quanto nosso Deus é cuidadoso. O diabo teve autorização para retaliar Jó, mas Deus não permitiu que a vida de Jó fosse tocada. Aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa vida, o diabo não pode jamais tocar. Só morremos quando Deus nos chamar para si. Mas observem que Deus pode sim permitir a retaliação. Não é Deus que está te retaliando, mas Deus está permitindo a retaliação, e desta retaliação Deus vai nos colocar à prova, para que através dessas experiências a gente possa crescer na vida espiritual, tá bom? Então são coisas que acontecem mesmo. Então estejam preparados para retaliações. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, estejam preparados. Alguns exemplos, terceira questão, alguns exemplos de diabofania na Bíblia e nos dias atuais, né? Vamos citar alguns exemplos. Na Bíblia, irmãos, observamos o diabo sendo apresentado como antiga serpente, dragão, Deus das moscas. Quem é o Deus das moscas? Beelzebu, tá? E etc. Em nossos dias, há inúmeros relatos sobre diabofanias. A saber, certo dia uma irmã de Itaquaquecetuba, aqui da cidade de São Paulo, ela estava realizando uma festa de aniversário durante a tarde, em um determinado dia. E, de repente, uma das crianças começou a gritar e a correr em pânico, afirmando que havia
um palhaço sorrindo para ela, olha só. Uma criança que estava vendo um palhaço que estava sorrindo para ela, irmãos. No local indicado não tinha ninguém, irmãos. Mas a criança tinha certeza que tinha um palhaço ali sorrindo para ela naquela casa. Isso fez correspondência com a aparição de um outro palhaço bem pequeno, que se apresentou ao irmão de um servo de Deus que trabalha conosco, ou melhor, que trabalhava conosco na empresa onde eu trabalhava. E este apareceu perguntando se esse rapaz, que também é evangélico, se ele havia observado o divórcio. Olha só, ele viu uma visão do pequeno palhaço, perguntando para ele se ele havia observado um divórcio que ele tinha provocado na vida de um amigo dele. E em seguida prometeu fazer o mesmo com o casamento dele. E a profecia satânica se cumpriu, irmãos, creiam, pois pouco tempo depois, este irmão também se divorciou. Deus permitiu que o diabo, através de uma diabofania, uma aparição especial, através de um palhacinho pequenininho, começasse a falar com aquele irmão, e avisou: eu provoquei o divórcio do casal, do seu amigo. Aquele palhacinho falou para ele: e agora eu vou provocar o divórcio no teu casamento, eu vou destruir o seu casamento. E aquele irmão trabalhava comigo, a pessoa me contando, não vigiou e se divorciou também. O diabo destruiu uma família e destruiu a vida dele, o casamento dele, porque Deus avisou, deixou o inimigo falar com ele, Deus avisou, e ele mesmo assim se divorciou. Sabe, irmãos, dentro desta mesma diabofania, ou seja, apresentando-se como palhaço, certo dia minha filha, a Caroline, ela levantou-se apavorada do computador. A Carol, a Diné lembra disso. A gente estava na sala, e nós estávamos na mesa sentado, né, Diné? Estava na mesa sentado, e a Caroline estava vendo o computador, tinha um computador no canto da parede, e ela levantou, apavorada, gritando: o que foi, o que foi? Ela falou: está aqui, eu tenho imagem de um boneco aqui, tem um boneco que é conhecido como Fofão, né? Tem imagem aqui na tela na tela do trabalho, está aqui na tela do trabalho, está aqui no micro, estava lá, irmãos, a imagem do Fofão, a parte daquele palhaço, que ela morre de medo, acho que até hoje não podem ouvir falar em Fofão, e ela morre de medo daquilo, e aquilo apareceu na tela do computador, irmãos, e eu sempre tentei convencer a minha filha de que esse boneco era inofensivo, até o dia que nós tivemos esta experiência, tá? Tanto a minha mãe quanto minha esposa, em dias e locais diferentes, também viram um homem vestido de preto, vestindo uma cartola. Não se trata de um palhaço, mas olha as imagens como o inimigo se apresenta. Um homem de preto, parece uma cartola, né, com chapéu, ou ele aparece desta forma, ou aparece também em forma de palhaço. Isso são diabofanias, as formas que o inimigo se apresentam na vida das pessoas. Quando aceitei Jesus, irmãos, em meados de 1977, eu estava em um ônibus da região aqui de Vila Gustavo, São Paulo, capital, com destino ao Jardim Brasil, quando de repente apareceu uma mulher de aproximadamente uns 50 anos de idade, ela era meio fortinha, cabelo amarrado, e ela tinha os olhos todos vermelhos, não sei, eu achei estranho, não sei se ela estava bêbada, os olhos todos bem vermelhos, e ela me olhava fixamente em meus olhos, irmãos. De repente eu comecei a estranhar aquela cena, ela veio e passou os seios no meu braço, eu puxei o braço, e quando eu olhei no meu braço, irmãos, tinha uma água podre, que fedia, e quando eu olhei para a mulher de novo, a mulher não estava mais ali, a mulher desapareceu. Falei: cobrador, o senhor viu essa mulher que estava aqui? Ele fez assim: mas como não? Tinha uma mulher aqui, ó, do meu lado. Ele falou assim: irmãos, não tinha ninguém do meu lado, era o demônio, era o inimigo me retaliando.
eu estava fazendo a obra de Deus, eu ia fazer um trabalho no Clube 700 de aconselhamento para vidas, eu estava fazendo uma obra grande para o Senhor, e o inimigo veio me retaliar, ele apareceu numa forma de uma mulher. Aí você fala assim: pastor, não foi sua imaginação? Claro que não, porque aquela água é conhecida, se não me falha a memória, água de Abô, e aquela água de Abô podre, que é feita com baratas, rabo de lagartixa, é feita tudo a coisa que você imagina que não presta, coisas podres que é bom nem falar, tudo que é sujeira, é misturado naquela água, né? E aquilo é chamado água de Abô. Se não me falha a memória, é isso, que estava no meu braço, uma água completamente podre, fétida. Eu não via a hora de chegar em casa para limpar. Não foi uma imaginação, porque aquele líquido sujo, imundo, continuou no meu braço. Tá? E a mulher simplesmente desapareceu. Então, o inimigo, irmãos, ele usa desses artifícios chamados diabofanias, e ele vem para se apresentar, e ele vem para te retaliar, e ele vem para caçoar, para zombar da sua vida, pois eu não desci da cruz, não abandonei a minha cruz, eu continuei com a minha cruz servindo ao meu Deus. O inimigo não conseguiu obter sucesso, eu deixei de servi-lo e passei a servir ao Senhor meu Deus. Mas tomem cuidado com isso, porque Deus às vezes permite, isso passa a ser um teste na sua vida espiritual. Quarta questão: cite alguns exemplos de retaliações satânicas na Bíblia e nos dias atuais. Irmãos, há vários exemplos de retaliação na Bíblia. Dentre eles, nós vamos destacar Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Vamos ver uma retaliação ao profeta Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali como os reis da Pérsia. Estão entendendo, irmãos? Houve uma retaliação na vida de Daniel, é aqui chamado de príncipe do reino da Pérsia, que resistiu por 21 dias o anjo que veio trazer uma bênção na vida de Daniel. E foi necessária a intervenção de Miguel, o arcanjo, para que a vitória fosse dada. Olha como as coisas são sérias. A sua vida, irmãos, desde que você aceitou a Jesus Cristo, é em volta de mistérios, é em volta de sobrenatural. Tá? Nós estamos sendo envolvidos por coisas espirituais. Há guerras, há batalhas, e nós precisamos viver o evangelho a sério, tá bom? Retaliação na vida de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, vamos ver essa retaliação. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Olha aí, irmãos, Satanás impedindo Paulo de fazer uma visitação. Viu como o inimigo consegue interferir em algumas coisas? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Retaliação diabólica. Espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Não sabemos exatamente o que é isso, mas sabemos que é uma retaliação diabólica, irmãos. Deus vai tirar proveito disso para o nosso bem? Vai, mas nós temos que estar avisados e preparados para lutar contra isso. Em nossos dias, irmãos, as coisas não são diferentes, pois o inimigo de nossas almas continua retaliando os filhos de Deus. Nos primeiros dias de convertido, irmãos, o diabo me acordou no meio da madrugada e com voz audível, eu não imaginei, eu estava acordado, e com voz audível, eu escutei aquele espírito maligno dizendo: eu sou o maligno, porque eu perguntei, quem está aqui, quem é você? E por que eu perguntei isso? Eu estava sendo asfixiado,
A minha respiração estava sendo bloqueada. As pessoas chamam isso, a ciência, né, chama isso de terror noturno, paralisia do sono. Mas é muito engraçado que essa paralisia do sono e esse terror noturno nunca está relacionado a outras coisas, senão a questões espirituais. E essas questões espirituais, pode observar, são sempre relacionadas ao diabo. Né? Ninguém paralisa no sono porque ia passar uma locomotiva que ia te matar, e você paralisou no sono porque durante o sonho você ia ser atropelado por uma locomotiva. Não é essa a paralisia do sono. A paralisia do sono vem com sufocamento, sensação de imobilidade, e é sempre relacionada com coisas espirituais. Tanto é que eu perguntei: quem está aí? É o espírito de Davi? E a voz respondeu, bem clara assim, ó, bem no meu ouvido, falou assim: não, aqui é o espírito do maligno. E quando eu fui expulsar em nome de Jesus, irmãos, começou a me apertar, me sufocar. Foi uma guerra imensa, retaliação espiritual, porque eu tinha saído da macumba para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu estava fazendo a vontade do meu Deus. Satanás não gostou e mandou mensageiros para me esbofetear. Mas maior é Deus, o que está comigo, porque me deu graça, mesmo eu sendo novo convertido, eu sabia clamar o nome de Jesus, eu sabia clamar o poder do sangue de Jesus. E eu disse: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aquela coisa, irmãos, saiu do meu quarto e desapareceu. Mas nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com a nossa vida espiritual, para que o inimigo não logre êxito, como logrou êxito na vida daquele irmão, que apareceu em forma de um palhacinho, dizendo: vou acabar com o teu casamento, e acabou mesmo. O irmão não vigiou e se divorciou da sua esposa. Que isso não venha acontecer conosco, porque o Espírito Santo de Deus, nesta noite, está nos trazendo este ensino, para que possamos crescer na vida espiritual e vencer o inimigo em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Isso é muito importante. Irmãos, na madrugada do dia 8 para o dia 9 de junho do ano de 2012, tá? Portanto, há 9 anos atrás, eu deitei-me para dormir, depois de uma semana muito abençoada, tá? Trabalhando para Jesus, fazendo a obra de Deus, mas de repente, irmãos, eu estava na minha cama deitado, eu me vi flutuando, como se eu tivesse deixado o meu corpo, como se fosse aquela experiência, de EQM, experiência de quase morte. Eu estava deitado na minha cama, mas eu vi o meu corpo sair, é como se meu espírito saísse do meu corpo, e eu começasse a flutuar no meu quarto, e eu percebi que acima da minha cama, no canto superior esquerdo, havia um texto contendo uma ameaça, e o texto dizia mais ou menos assim: João Bovolini, você está perdido, não pense que o que você está fazendo contra mim ficará sem preço. Você, irmãos, a partir desse momento as palavras foram ficando embaçadas, e eu não pude mais ler o que estava escrito ali. Deus me fez entender naquele momento que se tratava do inimigo me ameaçando, mas que eu não deveria me preocupar, pois estou realizando uma missão para quem detém todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Portanto, eu não tenho que temer. Você não tem o que temer. Olha a experiência que eu tive, as experiências que eu tive de retaliações diabólicas, irmãos, do inimigo tentando acabar com a minha vida. Certo dia, eu estava orando e meu guarda-roupa começou a fazer um barulho de madeira, estalando. Isso é até natural, né? Porque estala quando está frio, depois fica calor, está calor, fica frio. Existe realmente na matéria essa, no mundo físico, esses estalos, pode ser metal, pode ser madeira, mas eu segui sem me incomodar com isso, tá? Eu estava me sentindo assim um pouco incomodado, mas tapei meus ouvidos. Foi quando eu ouvi um barulho mais forte. Dessa vez não era um estralo, mas dessa vez era a porta do armário abrindo e fechando, batendo. Minha esposa, que estava dormindo, ela não fez caso na hora, achando que era minha filha, talvez, não sei. Porém, eu estava sozinho no quarto. Em outro dia, irmãos, novamente, durante a oração, mais uma vez,
O guarda-roupa começou a fazer ruídos, isso aí é até natural, como eu já expliquei para vocês, no mundo físico, e foi novamente aquele ruído, já querendo se desenvolver para o barulho da porta batida novamente. Eu já percebi que aquilo ia acontecer de novo. Eu me levantei, fui para cima e falei: sai, Satanás, em nome de Jesus. Irmãos, nunca mais se repetiu aqueles estalos daquela forma, como aconteceu naqueles dias, ou porta abrindo e fechando. Nunca mais se repetiu, porque eu expulsei em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o mundo sobrenatural está aí. Vocês são crentes em Cristo Jesus. Não brinque com essas coisas. Satanás vem para retaliar as nossas vidas, e nós temos que estar preparados para isso, com oração, com santificação, com leitura da palavra de Deus, com presença na igreja. Não falte nos cultos, venha ouvir o que Deus tem para te falar, porque ouvindo a voz de Deus, você vai ter recursos para vencer o inimigo, tá bom? Vamos para a quinta questão: o que fazer para vencer o diabo e seus assombros e retaliações? Então essa última questão para nós terminar, tá? Já estamos acabando. O que fazer para vencer o diabo, seus assombros e retaliações? Irmãos, um irmão que hoje é pastor, ou na época era pastor pentecostal, estava em seu apartamento, quando ouviu o ruído de várias pessoas subindo escadas. Ele observou pela janela que, apesar do ruído de muitos passos, havia somente uma jovem subindo. Falou: meu Deus! Ele olhou para a janela, irmãos. Ele falou: mas eu ouvi um monte de gente subindo, mas só tem uma jovem subindo. De quem são esses passos? Ele parou, irmãos, e bateu, sabe, aquela moça, ela parou e bateu na porta daquele homem, daquele irmão da igreja pentecostal. E após ela se identificar, ele abriu a porta e orando: só ela vai entrar aqui, Senhor. Só ela vai entrar aqui, Senhor. Então ele fechou a porta e de imediato, irmãos, em seguida, ouviu pessoas batendo com o corpo na porta. Eu também arrepio falando isso. Batendo com o corpo na porta. Ele pôde então perceber que eram os demônios que ele havia ouvido aqueles passos subindo a escada, pois ele não deu brecha para que entrassem em sua casa. Irmãos, olha cada experiência sobrenatural, cada coisa. O diabo, irmãos, já é um inimigo vencido. O que precisamos é reconhecer a vitória de Jesus e resisti-lo com a fé. Um inimigo vencido precisa de legalidade para poder agir, pois não tem autonomia para tomar nenhuma decisão. O diabo não tem autonomia para tomar decisões na sua vida, a menos que você dê brecha. Se você facilitar as coisas para ele, você não ora, você não lê Bíblia, você não frequenta igreja, você não fala de Jesus, você não santifica a sua vida, você vive de qualquer jeito, está abrindo brechas para o inimigo. Como é que Deus vai proteger alguém que não tem comunhão com ele, alguém que não tem intimidade com ele? Como é que Deus pode te proteger? Você precisa viver mais pertinho de Jesus, mais consagrado. Por isso não podemos deixar brechas para o inimigo. Uma das maiores brechas além do pecado, irmãos, é o medo. Isso mesmo, o medo do diabo o torna cada vez mais forte contra você. O medo o alimenta e não o enfraquece. O medo alimenta o diabo e abre portas, sabe? Ainda que ele não passe de um cão acorrentado, se ele encontrar brechas pelo medo, ele pode entrar. Alimente sempre a sua fé em Jesus e mate o dragão de fome. Mate a antiga serpente de fome. Finalizando Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, quando alguém se dispõe a viver em santificação e a fazer a obra de Deus, acaba tendo que entrar no território do inimigo, não tenha dúvida sobre isso, pois é lá que estão os perdidos, e o diabo não vai deixar você entrar e sair sem te oferecer resistência. O inimigo vai tentar te destruir. Você quer fazer a obra de Deus, quer ler Bíblia, quer orar? Ok, mas o inimigo vai se levantar, e nós temos que estar preparados para isso. A Bíblia diz: resistam. Você está sendo retaliado, irmãos, mas o segredo da vitória
é não recuar, de jeito nenhum. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, é o último versículo de hoje: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Portanto, use a tua fé insistentemente para que você seja mais que vencedor na obra deste Deus maravilhoso. Davi, ao enfrentar Golias, não ficou parado, esperando o gigante tomar a iniciativa. Ele correu para cima dele com a arma que Deus depositou em suas mãos, a pedra da fé e da confiança no Senhor. Use a pedra da fé e da confiança no Senhor, que Golias vai cair diante de você. Amém, queridos? Glorificado seja